Bom dia com o nosso Jesus, mais um momento aqui ganhando tempo com Deus. Isso é bom demais, né? Amanhecemos o dia ganhando tempo com Deus. Isso precisamos realmente ter esse tempo, né? Para ganhar tempo com Deus. Vamos orar comigo para a gente entender o que o Senhor tem para nós hoje, por favor? Papai do céu, obrigada por tudo, cuide de cada um de nós, transforme-nos para Ti, nos dê paz, nos dê sabedoria, nos dê fé, Pai, nos dê amor por Ti e pelo nosso próximo, e nos conceda o Seu Santo Bom Espírito de Deus, para que venhamos, Pai, entender a Sua palavra e andar nos Seus caminhos. É o que nós te pedimos e te agradecemos por Jesus Cristo. Amém. A gente vai ler hoje Romanos, nós estamos em Romanos, né, essa semana, capítulo 8. E o versículo é a partir do 1, a gente vai ver do 1 ao 5, tá bom? Então, olha só. O título, né? A nova vida debaixo da graça. Segundo o Espírito de santidade e adoção. O que quer dizer isso, né? A nova vida debaixo da graça. Né? Segundo o Espírito de santidade e adoção. Nós precisamos estar na graça, né, de Deus. Né? E o que é a graça de Deus? Né? O que é a graça de Deus? É toda palavra que sai da boca dele. Tá? E nós somos adotados por Deus. Somos adotados. Gente, quer dizer, na verdade nós somos adotados, mas nós também precisamos querer ser adotados. Porque aquele que não quer ser adotado vai ficar do jeito que está. Mas aquele que quer ser adotado por Deus vai andar de acordo com o que Ele quer que nós andamos. Olha só o capítulo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Gente, eu achei essa palavra top para a gente ficar na nossa mente, né? Todos os dias da nossa vida. Todos os dias a gente se lembrar. Toda vida que nós estamos fazendo os gostos de nós mesmos, o gosto da carne, a gente se lembre desse versículo, bem aqui, o versículo 1, Romanos 8, né? Romanos capítulo 8, versículo 1, que nós vamos se lembrar desse versículo aqui. Toda vez que nós estiver com ira, com raiva, ou querer fazer o que nós não pode fazer, que vai levar-nos à morte, a gente se lembra desse versículo aqui, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquele que anda em Espírito, não que anda na carne. Então, precisamos observar quando estamos andando na carne e quando estamos andando no Espírito. Porque só não tem condenação aquele que anda em Espírito. Gente, eu preciso andar em Espírito. E você também. Vamos lá. O 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível, a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança à carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. Conseguiram entender? Meu pai, olha só o que a palavra está dizendo aqui. Porque a lei do Espírito de vida. Então, quem está no Espírito está na vida, em Cristo Jesus. Me livrou da lei do pecado. Então, quando eu pecava segundo a carne, né, eu estava acima da lei. Eu estava na lei, na verdade. Não acima, eu estava na lei.
do pecado e da morte. Quando a gente está no pecado, a gente está na morte. Sabemos disso, né? Então, quando estamos no pecado, estamos na morte. Porquanto o que era impossível à lei, né? Nós achávamos que nós sempre ia morrer, mas como era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, então nós estávamos mortos, né? Pela carne, nós estávamos enfermos. Deus, enviando o seu Filho em semelhança à carne. Em semelhança à carne, Deus mandou o seu Filho. Num pecado, ele mandou o seu Filho num pecado, né? Em semelhança à carne. Pelo pecado, condenou o pecado. Então, assim, ele estava no pecado, mas ele não pecou. E ele condenou o pecado. Se ele veio em carne e conseguiu, nós também temos que conseguir. Porque Deus está conosco. E quando Deus está conosco, e quando a gente tem humildade, ele nos ajuda a vencer o pecado. Então, precisamos estar com Jesus, com o Espírito Santo, para que ele vença esses pecados em nós, para que ele entre em nós e faça essa transformação, essa mudança. Por isso que precisamos sempre pedir um coração novo e uma mente renovada, né? E que o Espírito Santo não saia de nós nem um segundo, porque se sair, é complicado. O 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a lei se cumpre em nós, se nós não andamos no Espírito. Se nós andamos segundo a nossa carne, a lei vai cumprir em nós, vamos morrer, né? E morte eterna. Mas se nós andarmos segundo o Espírito, nós viveremos, né, para a vida eterna. Gente, duas coisas. A vida da gente só tem dois caminhos. Não existe mais ou menos, será, eu acho, não. Só existe dois caminhos. E esses dois caminhos é que leva à morte e que leva à vida. Interessante, né? Agora o 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Quando a gente só quer saber das nossas coisas carnais, gente, é complicado. A gente vai morrer, é certo. A palavra diz, é bem claro, né? E quando a gente anda segundo o Espírito, vamos ter vida. Mesmo que nós vamos para o pó da terra, mas vamos ter vida e vida eterna. Não importa a gente ir para o pó da terra. Porque o Senhor, ele habita em nós e ele dá essa paz na gente. Mesmo que a gente morra, não importa. Todos os discípulos do Senhor Deus, todos, todos, digamos que todos, dentro da palavra, morreram por Cristo. Morreram, foram perseguidos, foram apedrejados, foram deixados nas ilhas aí, que não tinha nada, foram jogados na cova dos leões, foram jogados dentro do fogo. Mas todos eles tinham aquela paz no interior, dizendo assim, Deus está comigo. E mesmo que eu morra aqui, eu vou ressuscitar, eu não importo. Deus, ele sempre promete vida boa no céu. Aqui na terra, ele não promete. Ele fala que nós vamos ter aflições, e não é poucas, que a gente sabe que nós estamos em aflições. Nós estamos em dores de parto, né? Estamos sentindo muitas dores de parto. Mas a gente sabe que com ele é melhor, mas sem ele é vida-morte. É morte mesmo. Então vamos sempre estar com Deus, porque ele vai dar-nos vida. Vamos andar no Espírito. Por isso é importante a gente todos os dias pedir o Espírito Santo na nossa vida. Todos os dias. Que seja isso uma nossa oração diária. Amém? Fique com Deus. Não vai dar tempo a gente orar, tá? Mas peço que você ore aí e eu vou orar aqui para cada um de nós. Que o Senhor o abençoe cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.